Voltamos com o terceiro bloco do Clube da Bola, ao som de DJ André Celeste, que está de aniversário, faz a sonorização aí do Clube da Bola. André, tamo junto, hein? Aquele abraço, muita saúde e paz em 2021. Ó, tô com a edição aí, galera, do final de semana do ND. Edição impressa do jornal do Grupo ND. Tá aqui o Pereirinha, nosso Pereirinha que tá animado com o Figueirense, tá dando aquele close, né? Aquele close na capa. Mas você que é de outra região aí, não é da Grande Florianópolis, não encontra o jornal na banca, na mercearia, aí a galera vendendo, não tem problema, tá? Porque tudo que tá aqui dentro tá também no portal ND+, com muito mais profundidade, com muito mais detalhamento, informações de esporte, de cultura, principais colunistas do estado, todos eles estão no grupo ND. Tá aqui o Moacir Pereira, o Paulo Alceu, o Laudelino José Sardá, Cacau Menezes, Sérgio da Costa Ramos, Fábio Machado tá com o interino, mas o Fábio tá voltando na quarta-feira também para assumir sua coluna, vai participar do Clube da Bola. O interino é o Douglas Calduro, tá fazendo a coluna no lugar do Fábio, mas o Fábio volta das férias na quarta-feira. Vamos fazer o seguinte, tem muito assunto pra gente conversar ainda. Figueirense venceu ontem o Brasil de Pelotas, deu uma aliviada e, principal, saiu do Z4. Estar fora do Z4 é bom para qualquer um. Quem acompanhou o jogo foi o Diogo de Souza, 3-0 no Brasil de Pelotas. Diogo. Isso mesmo, Mancha. O resultado aí, acho que disparadamente a principal atuação do Figueirense, já sob o comando do Jorginho, e por que não nessa Série B. Os primeiros 45 minutos do Figueirense foi muito curioso, porque ele, de alguma forma, ele até repetiu o que fez contra a Chapecoense nos primeiros momentos. A diferença, é claro, aí que diante do Brasil de Pelotas, o Figueirense conseguiu converter as finalizações e, no fim das contas, aí matou o jogo no primeiro tempo com 3-0. Destaque, acho que o grande destaque da partida aí foi o Patrick, ele que acabou se lesionando aí, ficou fora pelo menos 4 partidas da equipe, é um jogador da base, é um jogador que sempre teve, a torcida sempre torceu o nariz para ele, mas é um cara que voltou e mostrou por que ele tem que ser titular e por que, inclusive, que ele está vestindo a tarja de capitão. Se eu não me engano, aí no segundo gol, ele faz um lançamento para o jogador da ponta direita aqui, o Diego Gonçalves, se eu não estou equivocado, ele faz para o Everton Santos, ele faz um lançamento primoroso, e ali o Everton Santos acaba achando o Dudu, que completa para a rede. O 3-0 ele ficou de tão bom tamanho, Mancha, que ele gerou, inclusive, um certo incômodo. Isso aí foi manifestado pelo técnico Jorginho após a partida, na entrevista coletiva, que foi o desperdício do Figueirense na segunda etapa. O Figueirense finalizou 20 vezes na partida, sendo 9 em direção ao gol. Além dos 3 gols, aí, pelo menos outras 2 chances claras o Figueirense desperdiçou na segunda etapa, e o técnico Jorginho lembrou que esse desperdício ele pode custar muito caro, já que o saldo de gol ele é um critério de desempate. Aí o lance do Patrick, que eu comentei com vocês, no lançamento que ele achou para o Everton Santos. Então, o saldo de gols ele é critério de desempate na tabela de classificação, e nesse momento aí tudo pode pesar a favor. O fato é que o Figueirense venceu ontem, foi a 15ª colocação com 39 pontos, e já contou com o primeiro resultado favorável, que foi a derrota do Paraná na noite de ontem, aí, que deixa o Paraná do técnico Márcio Coelho, do ex-Figueirense, ele perdeu mais uma, e eu acho que é mais um clube aí que deve juntar suas roupinhas e jogar a Série C na próxima temporada. Agora o Figueirense tem que secar. Amanhã o Vitória, que recebe a Chapecoense aí que entra motivada pelo tropeço do América. O Vitória recebe a Chapecoense e ele precisa tropeçar para que o Figueirense se mantenha aí fora do Z4. E o outro jogo é o jogo do Náutico. O Náutico também entra em campo nesse domingo, e o Náutico é outro time que precisa tropeçar aí para que o Figueirense se mantenha fora, ou pelo menos permaneça nesse final de semana fora do Z4. O time venceu e agora se concentra, já que foi uma vitória, se concentra já para o jogo na terça-feira contra o CRB. São 3 vitórias nos próximos 4 jogos, Marcelo Mancha. O cálculo ainda é duro, mas o passo de ontem foi muito importante. Legal. E o técnico Jorginho, que voltou aí a comandar o time na beira do campo, falou com a imprensa justamente sobre isso, já pensando no próximo jogo contra o CRB fora de casa. Fala aí, Jorginho. Inclusive a viagem ela é extremamente mortal. É um gramado alto, de um time que sabe jogar, um time que tem chance de classificar, que perdeu o último jogo e vai vir
completamente brava, que provavelmente vai ser oferecido um dinheiro para que possa ganhar de nós. Então, todos os problemas nós sabemos e nós estamos conscientes disso. Tanto é que nós conversamos no vestiário, é isso, porque nós perdemos alguns gols que não poderíamos ter perdido, porque inclusive o saldo de gols pode nos prejudicarmos. Então, nós estamos cientes disso, nós vamos tentar fazer o melhor para conseguir o melhor jogo possível e se eles nos derem chance, nós conseguimos de lá vir com a vitória, né? Eu acho que aí isso daí seria fantástico, mas nós vamos lutar muito para conseguir, porque nós estamos numa situação muito difícil mesmo e eu já falei para vocês, não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir porque eu tenho muita fé em Deus e muita fé nesses meninos aí que são fantásticos. Aí o técnico Jorginho do Figueirense. Vamos fazer o seguinte, a gente segue girando os assuntos, vamos para Itajaí. Quero falar com o Marcelo Nunes, Altos e Marcílio Dias. O Marcílio foi guerreiro, o Marinheiro foi guerreiro, mas não segurou a equipe do Piauí num estádio bem modesto. A gente vai ver já já as imagens, 5-1 no placar. Marcelo, foi o bye-bye, o adeus do Marinheiro, que fez bonito sim na Série D. Com certeza, Mancha, fez bonito, eliminou duas equipes aí que eram cotadas como favorito, mas não precisava ser eliminado dessa forma da Série D do Campeonato Brasileiro, né? A gente já tinha visto no jogo de ida aqui em Itajaí que esse time do Altos, embora seja uma equipe jovem, um time de 7 anos só de história, de trajetória, é um bom time, né? Um time bem treinado que tenta propor o jogo sempre. E o fato de ter tomado um gol aos 2 minutos de jogo realmente quebrou a coluna aí do time do Marcílio Dias, do time do Vaguinho, nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Infelizmente ficou no quase, né? Ficou no quase nessa temporada 2020 para 2021. Esse acesso tão sonhado, tão batalhado, né? E com certeza completaria uma semana tão sensacional para o futebol de Santa Catarina, com a Chape chegando à Série A, com o Brusque chegando à Série B, né? Faltou o Marinheiro fazer a sua parte para chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Claro que algumas peças que foram contratadas não renderam aquilo que se espera deles, ainda de tudo aquilo que foi investido, mas o trabalho está sendo feito, né, Mancha? Nos últimos anos, Marcílio Dias saltou de uma sequência de Série B do Campeonato Estadual, não conseguia voltar para a primeira divisão, voltou, tem feito boas campanhas, tem representado bem a cidade de Itajaí na primeira divisão nos últimos anos, está se estruturando, está pagando uma série de dívidas. A gente sabe que o buraco administrativo ainda é muito grande no Marcílio Dias, mas a diretoria tem feito o possível e até o impossível, sempre com o apoio do torcedor. O torcedor tem pegado junto, a gente sempre traz aqui as informações, né, Mancha? Sempre que o Marcílio lança uma camisa, lança um plano de sócios, o torcedor pega junto. Só que é chegado o momento, né, dessa contrapartida aparecer também em campo, né? Ficou no quase, lá no Piauí, mas acho que no futuro e num futuro bem próximo, o Marinheiro tem tudo para conseguir uma sequência bacana. É merecido, esse torcedor merece, viu, Mancha? Já começou a disputar a Copa Santa Catarina agora no meio de semana, na quinta-feira, ainda naquela ressaca, né, naquela dor de cabeça após uma eliminação quanto essa. Acabou ficando no 0-0 com o Juventus de Jaraguá aqui em Itajaí, mas tem tempo, né? A Copa Santa Catarina esse ano também vai ser uma competição de tiro curtíssimo, né? São só 6 equipes participando, mas que tem um prêmio interessante, né? Dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil e aquela premiação que logo de cara são R$500 mil. Algo aí que é muito bom para o Marcílio Dias. Ficou no quase, né, Mancha? Quem sabe agora em 2021 a vaga já está garantida para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2021. Claro que o torcedor com certeza vai ficar magoado, vai ficar chateado por um tempo, né? Que é normal, aquela dor de cabeça, aquela tristeza que fica por um tempo. A gente ouve muito falar que Itajaí é assim, Mancha, depois de uma eliminação como essa. Eu não vou mais no estádio, eu não vou mais acompanhar esse time, mas a gente sabe que 2, 3 jogos já está todo mundo de novo empurrando e acompanhando o Marcílio Dias, viu? Ficou no quase, quem sabe em 2021, viu, Mancha? Tá certo. Eu brinquei aqui, Marcelo, no Balanço Geral, eu falei que o estádio do Altos, aí como exemplo eu usei o Palmeiras do Roçado, falei, é tipo o estádio do Palmeiras do Roçado. Agora, revendo as imagens, o Palmeiras do Roçado está muito na frente. O estádio aqui é muito mais legal, é um time amador aqui da grande Florianópolis, o bairro Roçado, que fica em São José. Pode falar. Dá para comparar com os times do nosso amador aqui também. A gente tem um campo do Ipiranga, que fica ali no bairro Salceiros, tem um campo do próprio Rio do Ouro, que é um time bem tradicional no futebol amador aqui em Itajaí, que fica lá no bairro Cordeiros, na localidade da Murta, que com toda certeza dão de 10-0 no modesto estádio Filipão, estádio Felipe Raulino, lá do Altos, né? Já agradecendo aos nossos amigos lá da Record de Teresina que mandaram essa imagem pra gente. Mas é esse time aí, viu, Mancha? Que colocou o Marcílio Dias na roda, aplicou 5-1 e vai merecidamente
jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente viu na reportagem, né? O pessoal acompanhando o jogo de cima do muro, tinha um até com um litrão lá acompanhando o jogo, uns de máscara, outros sem máscaras e uns acompanhando o jogo atrás de uma mangueira, de um pé de manga ali atrás, viu? Já que Altos, lá no Piauí, cidade que fica aí a 40 quilômetros de Teresina, é conhecida como a capital da manga. E a piadinha, com certeza, por aqui foi a seguinte, né? Que o Marcílio Dias teve altos dias por lá na terra da manga. Tá certo. Fazer o seguinte, ele é muito bem relacionado. Renato Semensati recebeu essa semana no Balanço Geral, já que eu citei o Balanço Geral de Floripa, mas no Balanço Geral do Sul do Estado, o Emerson Maria. A gente separou até um pedacinho de uma pergunta que o Semensati fez e vou pedir para o Semensati falar como é que foi esse encontro e ele mesmo vai chamar esse pedaço da entrevista. Bom bate-papo com o Emerson Maria, chegou extremamente consciente daquilo que o Criciúma atravessa, é um time que vai passar por uma reconstrução, não tem categoria de base, não tem o time principal, né? Mudou de presidente, a parceira saiu, todo time que passa por ruptura de parceria, por fim de parceria sofre, né? O Palmeiras sofreu com a Parmalat, não é o Criciúma, não seria o Criciúma diferente. Ele veio aqui até os estúdios, aliás, foi o primeiro local que o Emerson Maria se manifestou junto ao torcedor, foi aqui na NDTV. E uma das perguntas que eu fiz foi o que o torcedor do Criciúma poderia esperar do time nessa temporada sob seu comando. E veja o que respondeu aí o Emerson Maria. Eu não vou estar vendendo ilusão para o torcedor, pode ter certeza disso. Você não sai do 0 e vai para o 10. Então, nós estamos reiniciando um trabalho, primeiro selecionando os membros de comissão técnica, agora à tarde tem entrevista com o auxiliar técnico, enfim, montar uma equipe de trabalho, porque às vezes se personifica o sucesso de uma equipe somente no treinador e nos atletas, né? E se você não tiver uma equipe de trabalho competente, não vai te dar sustentação para que os jogadores sejam bem trabalhados. Então, nós temos um orçamento para campeonato estadual, onde nós vamos tentar montar pelo menos 60%, 70% da base já para a Série C. Não tem que comprometer nada para o torcedor aqui, título do catarinense, não tem como, né? Até porque a gente está saindo um pouco atrás na questão técnica. Mas nós vamos fazer uma equipe competitiva, uma equipe que honre as tradições aqui do tricolor. A gente sabe que o torcedor do Criciúma espera, né? Mas é passo a passo agora, é passo a passo, ter um pouco de tranquilidade, porque o nosso objetivo principal e o nosso foco é a Série C do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, acesso para a Série B. Renato, o legal do Emerson é que ele não pega desvio, né? Você pergunta, ele responde. Inclusive, Mancha, deixa eu aproveitar a presença do nosso ilustre Badá. Badá acho que pode falar de caderneta. Eu perguntei, uma das perguntas que fiz para o Emerson foi: o que aconteceu em Chapecó? Você teve um aproveitamento de 16%. O Emerson tinha um aproveitamento em Santa Catarina superior a 80%. Ele disse: Renato, até eu quero saber o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu até agora. Eu sempre tenho colocado aqui, Marcelo, Badá, o trabalho em Chapecó não pode manchar a carreira do Emerson. O Emerson fez ótimos trabalhos e lá, por algum motivo que ele não soube dizer e ele não soube detectar, segundo ele, não deu certo. E eu pergunto ao Badá, o que aconteceu aí, Badá? Que depois que o Maria saiu, o time foi campeão estadual e subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o problema maior que o Emerson Maria encontrou aqui em Chapecó foi aquela transição de 2019 para 2020. 2019, que a Chapecoense caiu para a Série B, troca de diretoria, renúncia da diretoria anterior, aí assumiu esta diretoria que era comandada pelo Paulo Magro, também foi refeito o grupo de jogadores e ele não teve tempo. É aquele velho problema, né, dos resultados. Ele comandou a Chapecoense, acho que 6 jogos, 6 ou 7 jogos, 6 jogos, na verdade. Então, eu acho que faltou um pouco de calma, um pouco de paciência. O campeonato catarinense era muito curto, e aí quando a diretoria viu que a Chapecoense não conseguia sair da zona de rebaixamento, não teve outra alternativa a não ser trocar de treinador. E aí acabou demitindo o Emerson Maria. Mas eu acho que o conjunto é isso aí. É a troca de diretoria, a troca de trabalho, a reformulação total do grupo de jogadores. Então, isso aí acabou atrapalhando um pouco o desempenho do Emerson Maria, que aqui realmente não conseguiu fazer um bom trabalho, mas saiu aqui com o respeito de todo mundo. Profissional muito correto, um cara muito trabalhador e que não deu certo aqui, não quer dizer que não possa dar certo no Criciúma,
lógico que é um desafio grande, né? Por aquilo que a gente tem acompanhado o Renato Semensati aí, ele tem um desafio grande pela frente. Mas eu acho que é o treinador certo nesse momento para, vamos dizer assim, esta reestruturação que o Criciúma vai passar. Tá certo, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o bloco final do Clube da Bola. Ainda tem o Joinville, Quadrica e mais Figueirense, mais Avaí, mais Chape, mais Tigre aqui no programa. É rapidinho. Cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell 'em Mac. Blowing everywhere we going, and now you knowin' when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinkin' you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang.